O bíblico de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Vamos então estudar, fazer a leitura dele. Antes de iniciarmos a leitura, vamos nos dirigir a Deus em uma oração, buscando a presença dele para que ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nesta noite, rogamos as tuas bênçãos sobre esse estudo bíblico, que ele venha abençoar as nossas vidas, venha nos trazer ensinamentos sobre a nossa fé, sobre a perseverança em oração, sobre o poder de Jesus, a paciência que ele teve com essa mulher, a compaixão que ele teve. Ó Senhor, venha nos abençoar nesta noite e que possamos aprender um pouco mais acerca de Jesus, da sua mansidão, da sua humildade. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, que o teu nome seja glorificado através desse estudo. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aí está o texto da mulher cananeia. Eu vou sair um pouco aqui para ficar mais fácil a leitura. Então, o texto diz assim: partindo Jesus dali, provavelmente ele estava na Galiléia, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu quero mostrar para os irmãos aqui a localização onde se passou essa narrativa, né? Se os irmãos olharem lá em cima, olha aqui. Se os irmãos, provavelmente Jesus Cristo estava aqui, nessa região da Galiléia, né? Perto de Cafarnaum, e ele subiu. Na verdade, Jesus Cristo não estava mais em território dos judeus. O texto de Marcos diz que Jesus Cristo entrou numa casa. E Marcos diz que a mulher era sírio-fenícia. Então, Jesus Cristo saiu do território judaico e vai para as terras de Tiro e Sidom. Percebeu aí onde ele estava? Ele sai daqui. Aqueles embates todos do capítulo 15, do início, com os fariseus, na verdade os fariseus vieram de Jerusalém para confrontar Jesus. Agora Jesus Cristo sai e vai para Tiro e Sidom, e essa mulher vai. Só que interessante. Esse texto, na verdade, é o clamor de uma mãe, né? E o que nós vemos aqui? Outro milagre de nosso Senhor Jesus, que está registrado nesses versículos. As circunstâncias que o cercam são peculiarmente interessantes e vamos examiná-las em ordem. Cada palavra desta narrativa reveste de ricas instruções para nós. Primeiramente, vemos que a verdadeira fé pode, às vezes, ser encontrada onde menos poderia ser esperada. Uma mulher cananeia clama a nosso Senhor
pedindo ajuda em favor de sua filha. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se a mulher vivesse em Betânia ou em Jerusalém, uma tal petição já teria demonstrado grande fé. Mas quando descobrimos que ela vinha dos lados de Tiro e Sidom, uma oração assim bem pode encher-nos de surpresa. Isso nos deve ensinar que a graça de Deus é a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. É a graça. Nós dependemos da graça e não do lugar. Bom, podemos viver na família de um profeta, como sucedeu Geazi, servo de Eliseu, e ainda continuar incrédulos e enamorados do mundo. Podemos existir em meio à superstição e obscura idolatria, como menina escrava na casa de Naamã, e ainda sermos testemunhas fiéis de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não nos desesperemos em relação à alma de alguém, somente porque se encontra em uma situação desfavorável. É possível viver na costa de Tiro e Sidom e ainda assim ter um lugar no reino de Deus. Então, a coisa mais importante aqui não é onde a pessoa vive, mas é onde a graça pode nos alcançar. Em segundo lugar, vemos que a aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Aquela mãe cananeia, sem dúvida, tinha sido severamente provada. Ela via sua filha querida ser afligida por um demônio sem poder ajudá-la. Mas essa tribulação serviu para conduzi-la a Jesus Cristo e ensiná-la a orar e a adorar. É isso que essa mulher faz. Se formos olhar bem, essa mulher já começa com uma oração, pedindo para Jesus ajudá-la. Ela ora e depois ela adora. Agora, não fosse por essa aflição, ela poderia ter vivido e morrido em ignorância, despreocupada, né? Sem jamais ter visto a Jesus. Certamente foi bom para ela o ter sido afligida. É isso que o salmista diz. O salmista, no Salmo 119, no versículo de número 71, ele diz isso. Ele diz que foi bom ter passado por essa aflição. Foi-me bom ter eu passado por essa aflição para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, as nossas enfermidades nos auxiliam de forma inesperada. Sublinhemos cuidadosamente esta verdade. Nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. A impaciência na tribulação é um grande mal. Muito pelo contrário, devemos ter muita calma e paciência. Esquecemos de que cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus, designada para que, no fim, sejamos beneficiados. As provações são destinadas a nos fazer meditar, a desligar-nos deste mundo, a conduzir-nos à Bíblia, a colocar-nos de joelhos diante de Deus. Sempre que estamos com dificuldades, a nossa tendência é já levantar de joelhos. Né? Aliás, nem se levanta, já cai no chão de joelhos clamando. A saúde é algo bom, mas a enfermidade é muito melhor se nos aproximar de Deus. A prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta maior misericórdia se ela nos levar a Cristo. Aliás, as adversidades, as aflições, elas devem nos conduzir mais a Deus. Por isso que Deus às vezes coloca certos problemas da nossa vida para que o busquemos mais e mais.
Qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes melhor é sermos afligidos e fugirmos para Cristo, nos entregar a Cristo. Tal como aquela mulher mãe cananeia, do que viver tranquilamente e por fim morrer sem Cristo e sem esperança, como aquele louco homem rico de Lucas capítulo 12, do verso 20. Lembra? Louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que você tem reservado? Tem gente que reserva só coisas materiais. Em terceiro lugar, notamos que o povo de Cristo, com frequência, mostra-se menos misericordioso e compassivo do que Cristo. A mulher, acerca de quem lemos, não foi bem recebida pelos discípulos, muito pelo contrário. Talvez eles considerassem que uma habitante da costa de Tiro e Sidom fosse indigna de receber ajuda da parte do mestre. Seja como for, o que foi que eles disseram? Senhor, despede essa mulher, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Existe demais dessa atitude entre os que professam ser crentes, infelizmente. Muitos tendem por desencorajar os que estão buscando a Cristo. Ao invés de os ajudarem a prosseguir, estão dispostos a duvidar da realidade da graça na vida de um principiante, por ser essa graça ainda pequena, e prontos a tratá-lo como Paulo de Tarso foi tratado, quando chegou a Jerusalém pela primeira vez, após sua conversão, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele diz isso também em Gálatas, que quando ele foi se encontrar com alguns irmãos, teve irmãos que não o cumprimentaram. Cuidemos para nunca darmos lugar a essa atitude de desprezo pelos outros que estão tentando buscar a graça de Deus. Muito pelo contrário, o nosso dever é auxiliar essa pessoa para que ela rapidamente possa encontrar a Cristo e receber essa graça que nós também recebemos. Procuremos ter mais daquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, no verso 5. Assim como ele, que nós sejamos gentis, bondosos, encorajadores, no modo de agir com aqueles que estão buscando a salvação. É isso que ele diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas, acima de tudo, digamos continuamente aos homens que eles não deveriam julgar a Cristo com base nos cristãos. Deixemos bem claro que existe muito mais no gracioso mestre do que nos melhores dentre os seus servos. Pedro, Tiago e João podem dizer a alguma alma aflita: despede-a! Mas tal palavra jamais saiu dos lábios de Cristo. Cristo em nenhum momento mandou aquela mulher embora. A gente precisa aprender isso, que Jesus não despediu. Ele pode, às vezes, deixar-nos esperando por um longo tempo, conforme fez com aquela mulher. Porém, jamais nos despedirá vazios. Em último lugar, vemos quanto encorajamento existe para perseverarmos em oração por nós mesmos e por outras pessoas. É difícil conceber uma ilustração mais apropriada dessa verdade do que esta que se nos depara nesta passagem. No princípio, a oração dessa mulher aflita parecia inteiramente despercebida. Jesus não lhe respondeu palavra. Imagine aquele silêncio de Jesus. Aquele silêncio deve ter sido difícil para aquela mulher. Mas o que é interessante é que, apesar do silêncio de Jesus, ela continuou rogando. A declaração que finalmente saiu dos lábios de Jesus tinha um tom desencorajador. Era para aquela mulher ficar desencorajada e desistir. Jesus disse para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Mesmo assim, ela insistiu na oração. Ela disse: Senhor, socorre-me. A segunda declaração foi ainda menos encorajadora do que a primeira. Olha o que Jesus diz. Imagina Jesus dizendo isso naquele tom sério, não é?
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Duas palavras de Jesus, mesmo apesar de ver adiada a sua esperança, ela não permitiu adoecer o seu coração. Nem mesmo depois disso, a mulher silenciou. Mesmo assim, ela faz um apelo para que algumas migalhas de misericórdia lhe sejam concedidas. A sua importunação finalmente obtém uma recompensa graciosa. Porque no final, Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A promessa nunca falhou. Né? Está escrito em Mateus: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Recordemos-nos dessa narrativa quando estivermos orando por nós mesmos. Algumas vezes somos tentados a pensar que não obtemos qualquer proveito de nossas orações e que seria melhor desistir totalmente. Resistamos à tentação. Deus não tenta ninguém. Que nós confiemos e continuemos orando contra os nossos pecados repetitivos, contra o espírito mundano e contra as ciladas do diabo, que nós continuemos orando sem desanimar. Prossigamos em oração, pedindo forças para cumprir nossos deveres, a graça para enfrentar as provações e o consolo em cada situação difícil. Estejamos bem certos de que nenhum outro tempo é melhor empregado diariamente do que o tempo que passamos em oração. Jesus nos ouve e, no tempo determinado por Ele, haverá de dar-nos uma resposta. Lembremos-nos desse relato, quando estivermos intercedendo por outras pessoas. Temos filhos que desejamos ver convertidos? Temos parentes e amigos que ansiamos ver salvos? Sigamos então o exemplo dessa mulher cananeia e apresentemos essas pessoas diante dele, noite e dia, e não descansemos enquanto não obtivermos uma resposta. Pode ser que tenhamos de esperar por longos anos. Pode parecer que estamos orando em vão e intercedendo sem qualquer proveito. Todavia, jamais devemos que nós devemos confiar que Jesus não muda. Confiemos. Jesus não muda, Deus não muda. Ele que atendeu aquela mulher, aquela mãe cananeia, ele concebeu o que pedia, também nos ouvirá e um dia nos dará uma resposta satisfatória e de paz. Que o Senhor nos abençoe. Agora, no próximo domingo nós estaremos comemorando o Dia das Mães. E sabe o que é mais interessante? É que nesse texto nós vemos uma mãe que tinha conhecimento do que afligia sua filha, mesmo tendo consciência do que representava para os judeus. O que ela faz? Ela adora Jesus. Essa mãe enfrenta a oposição dos discípulos por amor à sua filha. Assim, ela alcança pela fé o seu objetivo, a libertação da sua filha. Que o Senhor, neste domingo, abençoe todas as mães, porque com certeza muitas se desesperam pelos seus filhos, muitas ficam preocupadas o tempo todo pelos seus filhos. Que o Senhor abençoe as mães da nossa igreja, todas elas, para que elas sejam tão perseverantes quanto esta mãe cananeia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite de estudo bíblico. Rogamos as tuas bênçãos sobre todos aqueles que irão ouvir, que todos sejam abençoados, que a tua graça os alcance, porque não depende do local, mas depende do teu agir. Depende do teu agir. E a tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos compartilhando a tua palavra nesta noite, para que vidas sejam abençoadas e, acima de tudo, vidas sejam transformadas para a glória do Senhor.
Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Siga conosco, Senhor, e a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês.